sobre as chamadas profecias dos escritos bíblicos. A chamada profecia da queda dos cabeças celestes, a coroa do Senhor, descrito no livro Lamentações de Jeremias. A verdadeira prova de amor celeste para os mundos terrenos, o envio das consciências celestes junto à jornada terrena. A chamada presença dos cabeças, as consciências ligadas à coroa do Senhor, descritas como presentes na narrativa moderna. A chamada existência do plano para a retirada dessas consciências é do mais alto valor. Ligado ao plano celestial desde os tempos de Isaac, e o chamado Cordeiro do Monte, o plano para a redenção das consciências, o chamado madeiramento junto ao monte, as roupas do verdadeiro espetáculo coreográfico que será a saída deste povo da chamada narrativa terrena, um espetáculo digno dos chamados espectadores celestes e terrenos. O chamado objetivo da consciência primeira, a chamada consagração do pão terreno, descrito no livro do Novo Testamento como a chamada demonstração dos pães celestes, a união dos cabeças referidos na figura do lábaro estrelado. A prova de amor daquele que cavou o chamado poço, no qual os oceanos mentais estão corrompidos pela chamada perdição humana, no mundo das sensações diversas, das planejadas pelo Pai original, se aproximar da santidade, da dieta, evitando a carne animal, a santidade junto às escrituras e o alçar, o objetivo primeiro, a redenção rumo à incorruptibilidade. A presença daquele que
celestiais, a presença do santuário, a arca de Deus, onde participam os agentes de santidade, verdadeiros transformadores da realidade, usados muitas vezes para a repreensão, a chamada existência humana no erro, causando situações diversas de repreensão na forma da vontade do Pai Celeste, como foi o caso dos acontecimentos de Peruíbe, Juiz de Fora e do Paraná. As consciências, como narra o Salmo e também o Provérbio, vêm em conjunto na figura dos amuletos ao pescoço, acontecendo um verdadeiro êxodo por meio de um navio, semelhante à narrativa de Odisseu na ilha de Calipso, preso ao mastro, como descreve o livro de Provérbios, onde se vê de tudo, até mesmo o uso de atributos diversos do ser humano. O esforço do Pai Celeste em dar as suas pinceladas e a sua herança de materialidade, a jornada do cosmos, umas moradas celestiais, um mundo concreto e filosófico, com a explicação devida, se observa nos livros sagrados, filosóficos e literários. Os conhecimentos ancestrais das ilhas sagradas, como é o caso de Calipso, Taquigarra, a ilha de Rai Brasil, da ancestralidade, território com ambições sagradas, guardião de lagares, de agentes alquímicos os mais diversos, como descreve o livro de Lamentações. O santuário será alçado com o uso dos gênios sagrados, o influxo de tempestades e ventanias, como planejado pelo Criador, um verdadeiro espetáculo para as diversas consciências participantes. Para isso, a participação do agente, aquele designado, como descreve o Salmo 67, o predestinado a dar o banquete de gorduras junto ao monte, através do uso das diversas faculdades da face de Deus, o seu poder inexplicável e incomensurável junto à humanidade, que resulta num banquete celeste, a prova da consciência criadora e a chamada inebriação do ser humano, o convencimento por meio do uso da força da grandeza do Senhor, principalmente o uso do ocaso das situações celestes, a chamada configuração dos planetas e das influências celestiais, o uso da chamada Excalibur, o legado da espada celeste, a união dos cordeiros terrenos e celestiais, o filo chamado Pitkin, da conexão dos mundos terrenos e celestes,
como mencionavam os hetitas ou os hititas, as canções celestiais e os coros. Aqueles, os membros das orquestras celestiais, que narraram a grandeza de Deus nos mundos celestes. A participação das ferramentas sagradas, a chamada Arca do Senhor e o osso dos ancestrais, como descreve o livro Sírio da Caverna dos Tesouros, o bordão de Arão, o maná, a placa com as leis. O livro de Esther, o mistério da coroa da vida, da jornada dos integrantes das civilizações terrenas rumo ao mundo celestial. As civilizações do mundo frio, como descreve o Salmo ou o livro de Isaías: antes que houvesse dia, eu sou, agindo eu, quem impedirá? Aquele que uniu os destinos dos integrantes da chamada trama celestial, desde antes que houvesse mundo, cumprindo os desígnios, os mais íntimos e excelsos do Criador, a vontade de redenção da humanidade, o ser criado, a fina criação, junto aos olhares diversos. O cumprir dos requisitos da consciência humana de acesso aos arcos culturais disponibilizados pelos mundos celestes, como é a obra de Shakespeare, de Dante, o chamado Otelo, que participa o lenço dos agentes das diversas civilizações, na figura dos maias, dos incas e dos astecas, conhecedores dos ciclos e movimentos celestes, do pastoreio das consciências, por meio das civilizações tidas hoje como Anuns, aqueles que cabe o legado na figura dos leões, algumas vezes da Etiópia, o uso dos atributos sagrados da terra para dar a boa jornada das consciências rumo aos mundos celestes. Aquele designado, como narra Provérbios 22, possuidor do galardão da humildade, como descreve Lamentações de Jeremias, logo ao seu final, que abriu mão da sua grandeza, como descreve Salmo 47, um pouco antes, que não veio em sua grandeza total, pois suas roupas ficaram nas tapeçarias celestiais. Que cabe o predestinismo ou a predestinação de cumprir o uso dos diversos agentes para demonstrar a grandeza do Deus celeste junto ao mundo terreno e convencer a humanidade da redenção, e aquele que requer o sangue de largar o ser humano e deixar ir, como descreve a oração de São Custódio, aqueles os redimidos que cumpriram os requisitos para os mundos celestiais. Largue este tecido existencial, que ele não é condenado, ele é liberto e redimido pelos mundos celestes. O livro de Gênesis 22, um pouco antes, diz que aquele que cavou o abismo
santuário será de deixar boquiaberto o inimigo deste mundo, os seres terrenos e celestes. Fruto do investimento de lagares sagrados por meio das consciências dos mais diversos locais do cosmos, a se destacar a constelação do cisne, do cão maior, descrito nos ritos antigos do Egito, como conectado aos ciclos, conforme cheia e vazão do Nilo. O pastoreio, tendo a chamada Ísis por parceira ao ombro, a figura da constelação de Sírios, a chamada esposa de Osíris, o casal do pastorear, rumo aos mundos celestes, o cajado formoso de Jeremias 49 ou 59. Possuidores dos conhecimentos diversos das civilizações. O que há de mais fino e fruto do desejo das consciências celestes, os principados, como dos conselhos dos 7 estrelos. Esse pastorear ou guiar a arca é por meio daquele possuidor do chamado véu berilo ou manto que foi pisados os lagares, sozinho, como descreve o livro de Isaías. Um povo vigiado, como descreve Jeremias em Lamentações, que habitavam o final dos tempos, o juízo final. As consciências vieram conectadas e disponível o lagar cultural, que é a jornada celeste. Os movimentos do cosmos, narrando a grandeza do Senhor, como foi o ano 18, onde os céus se desvendaram, como narra o livro de Apocalipse. Os movimentos do ungido, junto à civilização, de orientar, enquanto a mão do Senhor agia no território, por meio do uso da natureza e das forças angelicais, dos querubins e serafins, junto à narrativa dos escritos sagrados, como foi o cumprir de Isaías 26, o movimento das placas do altar, relacionado aos navegantes antigos de Cartaguases, Juiz de Fora, Peruíbe, região dos navegantes ancestrais, advindos da Lídia, Anatólia e do Oriente Médio. O movimento da vontade do Senhor junto ao ser humano, que cabe se reunir a fim de segurar o velo, a observação da realidade, até culminar do alçar voo da arca rumo aos mundos celestiais. Como narra o livro de Miqueias e de Malaquias, o cântico do noivado, que faria com que a civilização voltasse aos tempos primeiros, a potássia dos lavadeiros e o dia do Senhor, que é como um eclipse anelar ocorrido nos anos de 94, junto à civilização dos chamados neerlandeses, guardiões
guardiões das Escrituras, cuja jornada se deu até a terra de Bitim, descendente em território mineiro do legado dos neerlandeses, o povo guardião das Escrituras, na figura dos antigos navegantes de Caribe e outros territórios. A lenda de Calypso, que nada mais é que a terra brasileira. O movimento celeste, junto ao ser humano, muitas vezes é confrontado pela normativa terrena e cabe pouco tempo à totalidade do Senhor junto à terra, antes que seja enganado e trapaceado para ser afogado em oceanos de confusão. Porém, o chamado ungido do Senhor é previsto desde Sócrates, os chamados gregos, por meio da filosofia que descreve o amor como vontade da grandeza do ser amado. O ungido dará o banquete nas montanhas, que culminará no alçar voo do santuário. O livro de Moby Dick narra a chamada arca junto aos oceanos celestes, descrevendo o Mar Vermelho, a figura da chamada Raabe, descrita no livro de Êxodo, como descrevendo Og e seu filho, os terríveis, junto ao oceano do Mar Vermelho, ou chamado gráfico da terra. O poder de Og, relacionado ao Criador das criaturas, que deu a forma de existência às consciências que devemos respeitar, não poluindo a natureza e evitando aconselhadamente na forma da totalidade o alimento do ser vivo, sejam as galinhas ou os bois, que participa a consciência como ser vivo junto à roda da vida. Os planos celestes para reunir as consciências nos movimentos necessários. Participa a reunião os chamados carneiros, descritos em Êxodo 29. A contação das histórias individuais de vida, onde se perceberá a repetição dos arcos, pois cada um acha que é único, mas viemos emaranhados, passando pelas mesmas coisas. O compartilhamento da história de vida faz com que seja possível encontrar os agentes do lábaro e o culminar na coreografia de alçar voo do santuário. O poder da união das consciências, o objetivo mais íntimo do Criador, a redenção do tecido humano junto aos olhos celestes. O investimento do empreendimento da caça daquele chamado Benjamim, possuidor da mitra de Josué, relacionado aos nórdicos dos vikings, que narram o chamado estado de outro mundo, referido como Asgard, o mundo dos seres celestes, onde há a ponte Bifrost, que no fim da história culmina para o mesmo local, embora se duvide do fruto das navegações desde os lombardos
gregos até os celtas e vikings, o chamado Padre Badesir, do rio Paraopeba. As águas de ensinos sagrados que culminam nos mundos celestes. O chamado Carfanaum, ou Cari do Faraó, é a do regente e governante que participará junto aos mundos celestes, levando a civilização. Fruto dos planos do Criador, recompensar aquele que descreve-se suportando o peso no Salmo 69 e no 36. Aquele que possui um galardão borbulhante e um povo desde a ancestralidade culmina no chamado banquete junto às montanhas e alçar voo junto ao santuário. O território foi preparado por meio da intervenção de 64, após o pedido das famílias, como descreve curiosamente o filme O Sexto Sentido, um território moral perfeito para a evolução da observação das escrituras, local onde encarnaram as consciências celestes, os cabeças, como refere o filme Prometeus. Os cabeças celestes estão entre nós, o céu está no chão, como narra a música, os olhos veem, os sentidos sentem. As consciências celestiais participando do juízo. Como narra o livro de Jeremias, ou na verdade Ezequiel, o galardão da Babilônia, referido como mundo celeste ou universo. Toda a força já está no chão, está encarnada. Cabe ao referido Irão retornar para os mundos celestes, de onde há de vir, de onde há de veio a força, comprovando o seu caráter e alçada moral, o valor cantado por eras nos mundos celestes, foram demonstrados no plano terreno. Cabe observar a mão de Deus agindo junto à natureza para provar o seu amor, a civilização enviada, os cantores das mansões celestiais. A porta será superada. Salmo 24, o Rei da Glória superará as cabeças das portas, os oceanos celestes, em glória junto ao Pai, rumo às moradas celestiais incorruptas. A vontade do Criador, cumprida no ser humano, a sua fina obra, sob testemunhas celestes e terrenas. A comprovação da grandeza dos mundos celestes e dos cantores que vieram emaranhados para o canto final, o canto do juízo, o maior dos cânticos, o cântico dos cânticos, junto aos estrados dos persas, o chapéu de Salomão e o alçar voo do santuário. Os esforços, os mais diversos, desde a ancestralidade, as pinturas de Da Vinci, a mesa do Senhor
descreve o confronto junto às cortinas, o investimento do Pai Celestial, o afogar das consciências, o chamado movimento do Pai Celeste junto à humanidade, nos tremores e nos movimentos, ventanias e tufões, verdadeira demonstração do poder do Criador junto ao mundo criado, a parva, muitas vezes relacionado como uma tumba para as consciências, o chamado Tubamírio, como descreve o filme Todas as Manhãs do Mundo, onde a canção desperta o poder do Pai oculto na matriz da terra. O cantor celestial dará os bons movimentos para arpejar junto à vontade de Deus e culminar na coreografia junto ao coração perfeito do Senhor, como descreve o livro de Reis, um trono estabelecido, os movimentos da vontade do Pai, culminando na coroa da vida, através da fiada sagrada, a lâmina descrita na obra audiovisual, referida à Senhora, a chamada Virgem Maria. Tradição portuguesa do Graal, descrito em afrescos azulados, a piada do pão sagrado, o tecido celeste junto à humanidade, o velo deve ser observado, as intervenções do Pai junto a Peruíbe e Juiz de Fora, 26, o ano dos remidos, como descrito na Bíblia, o Salmo 26, em consonância com o 64 do santuário. O pastor que teve a consciência submersa aos oceanos corruptos, dos prazeres terrenos e do erro humano, participando da confusão da sociedade em conjunto. Porém, o chamado movimento celeste da participação do Pai, comprovando a vontade junto ao ser humano da redenção, será a prova final para as civilizações da grandeza do Criador e da sua vontade junto à humanidade. O Salmo 23, um pouco antes, a submersão das consciências, e aqueles cantores que sabem que o Pai criou a terra em 7 dias, referidos no Salmo 43, culminará no superar dos mares corrompidos e jornada rumo aos mundos celestiais, como descreve o livro de Daniel, aquele enviado que se levantou sobre as costelas em 2 pernas, que submergiu em oceanos. O juízo celeste dará o veredito, a redenção do tecido existencial e a participação junto ao Pai nas moradas incorruptas daqueles os eleitos que superaram os desafios terrenos e mostraram seu valor como cantavam no trono.
existencial, descrito também no livro Médico e o Monstro, a existência do chamado desafio ao ser humano, o superar o estado corrupto de existência e os mundos espirituais de confusão, para seguir o mundo descrito documentalmente, profética e cientificamente, para sem nenhuma confusão habitar as moradas celestes junto ao Pai, e não um mundo confuso como é aquele dos seres que seguem o seu próprio desígnio. Os planos do Criador foram os melhores junto à humanidade, comprovou sua grandeza, porém a modernidade tem se levantado, se comparando ao Criador, criando situações de analogia junto à existência e ao imaginário, enganando os seres que orbitam o ser humano e corrompendo aquilo que é santo, as consciências de jornada e participação da narrativa do Pai junto ao ser humano. Mas cabe orientar e dar o bom uso aos agentes que resultarão na superação do estado de corruptibilidade do ser humano. Aqueles chamados os ângeles que habitaram junto ao ser humano, descritos na forma codificada do vaso, na cura de um leproso, se alimentando do que é santo, a energia sagrada. A descrição do pássaro no vaso, fruto da jornada celeste, o chamado lagar junto ao êxodo do Egito, o poder das chamadas consciências celestes, como é o caso de Marduk, um planeta que foi destruído e que coube o fluxo de consciências junto à humanidade para culminar nos lagares, no código e matriz da terra que lhes cabiam devido sua natureza. A encarnação desde o Egito, num movimento de milênios, para culminar no momento atual do juízo e dar o bom valor de demonstração da grandeza do Pai e dos atributos da arte do Criador. Os arcos existenciais de prova do valor pessoal, na forma como descreve os lagares do Egito, que participam dos vasos, as consciências descritas no estado de lepra ou cura da lepra. Os seres orbitam o ser humano e não devem ser corrompidos com dietas e costumes degenerados, e sim colocados para desafiar suas capacidades de atuar junto à vontade do Pai. A criação de obras, de concertos, como narra o Salmo 36, a
aliança do Senhor de operações, demonstrando a grandeza do Pai. A vontade celeste junto ao ser humano de superação da corrupção. As consciências dos destinos os mais diversos que coparticiparam com o ser humano terão seus movimentos também junto aos cantares celestiais, os tabernáculos, obedecendo o atributo ancestral, a envergadura moral do cumprimento caberá a obtenção de medalhas e galardões, que algumas vezes cabe ao guardião, como narra o Salmo 25 ou Isaías 25, o guardião dos utensílios da arca, aquele que serve como honra para a casa de seu pai. O livro de Reis também narra um guardião de tesouros da arca, na figura de enigmas e momentos conjuntos daquela a civilização celeste. A vontade, o uso dos utensílios, como é a casa, o caso das chaves do mar, em sua totalidade, junto às testemunhas celestes, demonstrando a grandeza do Criador e culminando na jornada rumo às moradas celestes. O chamado bordão de Arão, junto ao cabo pastoral de Moisés, também na figura de Jeremias 49 ou 59, o pastor majestoso que narra a grandeza de Deus perante o universo. A sua força já estava em terra, derribada, a força celeste, como descreve Jeremias, o copo que foi a Babilônia, o mundo celestial, junto ao Senhor. Após demonstrar o seu valor, caberá retornar ao mundo celeste. A civilização advinda, os cabeças do Senhor, descritos em Lamentação de Jeremias, que vieram habitar o pó da terra, aqueles que, como descreve Tzintzum, o livro Seferierás, a luz da verdade, acabou após o pecado, quebrando os vasos e fazendo a existência das cinzas. Porém, ao retornar aos mundos incorruptos, a chamada visualização do esplendor do Senhor acontecerá e a cegueira terá fim, a grandeza será demonstrada. Aquilo que foge do ser humano, devido ao seu estado corrupto, a beleza intangível do Senhor, o seu poderio em atributos irrastreáveis pelo ser humano, será visível e testemunhado pelos eleitos. Aquele referido como habitando carruagem de milhares, o enviado que de forma sarcástica foi citado no
inconsciente popular, através de músicas dançantes. A cavalaria se adentrou a roda da vida, como descreve a canção de Rolando, por meio de Carlos Magno. A vinda das consciências, habitar a roda da vida, no momento do juízo. O culminar do banquete gorduroso, junto aos montes, uma promessa daquele que foi submerso em águas corrompidas. O movimento junto à natureza, provando seu valor no plano terreno, ambicionado por investimentos celestes. A vontade do Pai junto ao homem, o cumprir das profecias, o chamado conviver nos vasos existenciais, a órbita do ser humano, os seres celestes que cumpriram a sua atribuição de influenciar as obras artísticas e a evolução cultural, como descreve o livro de Crônicas, alude o chamado filho de Nimrod, a vontade de alçar os céus, o chamado Mizraim, a jornada do chamado Peleque, o divisor, descrito no livro de Crônicas. Os cantores descritos no Salmo 69 de reestabelecimento da arca. No momento em que os cantores foram estabelecidos, o motete de Semíramis da aurora, a jornada do tecido terreno rumo aos mundos celestiais, descrito em Êxodo 29 como consagração do pão. A canção do primeiro dia da arca junto a Davi, a jornada junto ao deserto de Moisés e o povo, os diversos testes, parte da civilização engolida pela terra, como é o caso de Corá, desejando títulos junto às narrativas da civilização, a união de consciências junto ao referido enviado que cumpriu os trabalhos junto à humanidade, no fim das contas confrontando num cenário artesanal um inimigo primitivo, que quer dar o referido engano às civilizações que vieram até aqui num chamado e motivo pessoal de alçada responsável, com responsabilidades e atributos celestes. Muitas vezes escondidos nos chamados, entre
que foi atribuído a responsabilidade de dar a jornada das consciências, o ensino e a disciplina. Participar junto às civilizações da jornada rumo a mundos melhores, conforme a envergadura civilizacional dos mundos celestes. Cumprindo os planos da mente divina, feita em mundos celestes, para os seres humanos no plano da terra, de libertação da consciência primitiva e enganadora, que desperta na forma do vício, tentando confundir e enganar, no momento do cumprimento de todos os requisitos, suportar o peso, obras artísticas, obras pedagógicas, instrução, incentivo e instigação, junto ao tecido humano, aguardando o juízo e mão do Senhor, junto às civilizações, para culminar na jornada rumo aos mundos excelsos. O movimento dos agentes sagrados rumo às expectativas do Senhor, cumprindo os desígnios e responsabilidades e expectativas dos céus. Participa da atuação do Senhor junto à humanidade, conflituando com a parte ignorante da mente, que cabe enganar e insistir que isso não está acontecendo, a mídia tapando os acontecimentos de Peruíbe, Juiz de Fora, verdadeiros dilúvios. Além da guerra que acontece, o fenômeno El Niño, o acontecimento extraordinário, que é a disciplina do Senhor junto à humanidade. O chamado juízo, que participam as consciências escondidas no entretenimento, não tem a visão da grandeza dos acontecimentos, os alinhamentos celestes, os movimentos sob o altar do Senhor, a vontade de Deus e as profecias em alinhamento no tecido da realidade, narrado histórica, jornalisticamente, sob testemunhas e documentos. E ainda assim há aqueles que negam e se escondem na irresponsabilidade da ignorância, alimentando os chamados humores de distração e a relevação dos acontecimentos extraordinários, o chamado desvio da mente concreta do mundo real e ocultamento nos mundos de entretenimento e risos vãos. O terrível poder do Senhor está sendo mostrado, a disciplina através da vara e dos açoites, e o ser humano não toma atento, não se acha digno nem de sentir o momento histórico e cósmico que passa a Terra.
estranhos, passando o juízo do Senhor, como foi o fenômeno El Niño, que destruiu parceira da civilização, o dilúvio do Piauí, Juiz de Fora, situações catastróficas, os bombardeios do Oriente Médio, a chamada culminância do poder, a mão do Pai Celeste, o santuário em seu arsenal máximo, participando junto à humanidade, e sofre em silêncio e distraída, anestesiada pela mídia e vontades até mesmo do ser infernal de cegar a humanidade para o poder do Senhor. O erguer da mão do Senhor junto à parva, a criação animal que não toma consciência do sublime, será excelso e inevitável. Não haverá possibilidade ou meio de negar a grandeza e vontade do Criador, que predispôs esse circuito fenomênico ao ser humano e às consciências celestes. O manifestar do prêmio maior, pelo uso do coração perfeito, a união das civilizações orientais e ocidentais, os seres primordiais e modernos, os titãs, na figura de Cronos, de Nêmesis, da chamada Juno, os mundos que desafiam a mente humana, a explicação, porém cabe perfeitamente nas profecias e escritos dos antigos, que viram tudo em êxtase mental e registraram documentalmente o alçar voo da cabeça do Senhor, a coroa da vida. Por meio de agentes sagrados, advindos dos mundos celestiais, como Sírios, do cão ou dente canino. Os agentes do pastoreio da arca ou da era, o chamado cajado majestoso, na figura da constelação de Sírios, descrevendo Ísis e Osíris, o casal do Egito, que descreveu esta situação. O chamado Graal, que cabe aos escolhidos, a participação nos mundos celestes, com as referidas medalhas e premiações, na figura dos utensílios da arca, os prêmios maiores do Criador, serão atribuídos àqueles de direito que participaram junto à humanidade, pisando a chamada cabeça da serpente e superando o inimigo, mostrando seu valor pessoal. Aquele o eclipse anular de 94 e 95,
referido na obra, o anunciamento ou o chamado, a aliança celeste da chamada civilização do ciclo, referido também no filme Presságio, a mesma criatura referida a uma criança que habita um poço, respondendo enigmas, hoje parece ter sido restaurada no filme de Steven Spielberg. O discurso, a vontade dos mundos de se conectarem e trazer de volta